Imagine Guaratinguetá no século XIX, um lugar de sol forte, mas de sombras longas e densas dentro dos grandes casarões. Ali, a linhagem e o nome valiam muito mais do que o bem-estar de quem carregava o sangue. Maria Augusta era uma peça valiosa da aristocracia cafeeira, mas, no tabuleiro daquela época, jovens promissoras não tinham escolha. Tinham apenas obrigações. Aos 14 anos, quando o mundo deveria ser uma promessa de liberdade, os muros se fecharam para ela. Maria foi unida num compromisso arranjado com um homem muito mais velho, um influente conselheiro do império. Aquele toque devia parecer a Maria como o frio de um mármore antecipado. Aquela união não era um laço, mas uma corrente que arrastava seus sonhos para o abismo da obediência cega. Cada evento social oferecido pela família era um momento de pesar, disfarçado de celebração, onde o brilho dela se apagava antes de chegar aos olhos. Ela olhava pelas janelas coloniais e via um mundo que a proibia de existir, fora da sombra de um sobrenome. Foi no isolamento de seu quarto luxuoso que o desejo de partir deixou de ser um sonho para se tornar uma necessidade desesperada de paz espiritual. O peso das expectativas familiares agia como um cerco invisível, sufocando qualquer lampejo de individualidade que ela tentasse expressar. Suas noites eram povoadas por sussurros de ancestrais, que pareciam exigir o sacrifício de sua felicidade em nome da preservação de um brasão. O casarão, com seus corredores intermináveis, tornava-se uma prisão dourada, onde o eco de seus passos era a única companhia em sua solidão aristocrática. Ela sentia que sua vida era um livro escrito por mãos alheias, cujas páginas ela era obrigada a ler em voz alta diante de uma plateia indiferente. Maria não era vista como uma pessoa, era um símbolo de status. E foi nesse ambiente sufocante que ela tomou uma decisão extrema. Ela partiu. Ela cruzou o oceano em direção a Paris, a cidade-luz, tentando deixar para trás as trevas de um destino imposto. Mas o destino, como sabemos, é um perseguidor paciente. Em Paris, Maria Augusta buscou viver cada instante, como se soubesse que seu tempo era um empréstimo caro. Mas o destino cobrou seu preço. Aos 26 anos, sua chama se apagou em solo estrangeiro. As causas geram debates até hoje. Alguns dizem complicações pulmonares, outros sussurram sobre a enfermidade transmitida por animais, menos a temida hidrofobia. Imagine o desconforto extremo de desejar o alívio, mas sentir o bloqueio absoluto diante da água. A garganta se fecha em espasmos, o corpo queima e a mente se perde em um deserto de angústia. É aqui que a conexão com o elemento líquido da lenda começa a ganhar contornos perturbadores. A enfermidade transforma o elemento mais vital da Terra em um obstáculo psicológico, criando uma necessidade que não pode ser atendida. Em seus momentos finais, Maria talvez visse as águas do rio Sena como algo inalcançável. A partida não veio como um descanso, mas como um processo seco em meio ao esplendor parisiense. Seu último suspiro foi uma busca muda por uma umidade que seu próprio corpo se recusava a aceitar. A agonia física era acompanhada por uma febre delirante, que trazia visões de sua terra natal, agora transformada em um pesadelo de areia e sede. Seus olhos, antes cheios de vida, tornaram-se abismos de incompreensão diante de uma biologia que atraía a cada tentativa de deglutição. Médicos franceses observavam impotentes enquanto a jovem brasileira lutava contra um inimigo invisível que corroía sua sanidade e seu vigor. Naquela última noite parisiense, o silêncio do quarto era interrompido apenas pelos soluços secos de quem implorava por uma gota de chuva que nunca chegaria aos seus lábios. Quando a notícia chegou ao Brasil, a dor de sua mãe transpôs a barreira da razão. O corpo de Maria cruzou o Atlântico de volta
em uma estrutura de chumbo e vidro. Maceo chega. Ela não foi entregue ao repouso final na terra. A mãe, inconsolável, mandou instalar uma urna de vidro no centro do casarão. Por semanas, Maria Augusta foi mantida ali, exposta, sob o olhar fixo de quem esperava que o tempo voltasse atrás. O silêncio daquela casa tornou-se algo denso, quase líquido de tanta tristeza. A estrutura final no cemitério ficou pronta, mas a marca naquelas paredes já estava feita. Dizem que, ao ser finalmente levada ao seu lugar de descanso, Maria Augusta já não pertencia inteiramente ao silêncio do túmulo. Sua essência havia sido ancorada àquele terreno pelo desejo de quem não a deixou partir no momento certo. Anos depois, o casarão transformou-se na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E é aqui que a tragédia se torna um fenômeno relatado por gerações. Os que caminham por aqueles corredores sentem o ar esfriar subitamente. Não é apenas o clima, é um gelo que parece vir de outra dimensão. Nos banheiros, o som de torneiras girando sozinhas não é um problema de manutenção, é Maria. Ela ainda sente a falta daquele alívio na garganta. Ela busca a água que a enfermidade e o processo de preservação lhe proibiram de tocar em seus últimos instantes. Onde antes havia o pesar de um luto perpétuo, agora existe o som de passos que parecem inquietos. Ela vaga pelos mesmos espaços onde seu corpo permaneceu em exposição, procurando um reflexo que não seja o de sua própria palidez. Relatos de zeladores descrevem vultos que atravessam as portas das salas de aula durante as madrugadas silenciosas, deixando um rastro de umidade no chão seco. Alunos contam que, em dias de chuva, o ambiente da escola se torna carregado, como se uma tristeza ancestral estivesse suspensa no ar. O som metálico das tubulações parece formar palavras incompreensíveis para quem tem coragem de escutar com atenção. Aquelas paredes não retêm apenas reboco e tinta, mas o magnetismo de um espírito que foi forçado a testemunhar a passagem do tempo, sem nunca fazer parte dele. Os encanamentos antigos da escola parecem vibrar com uma energia estranha, quase orgânica. Cada vez que a água corre sem explicação, é um pouco da história de Maria que transborda para o presente. Ela aparece nos reflexos, com o tom de pele de quem partiu há muito tempo e com os pequenos protetores de algodão ainda visíveis nas narinas. Ela não busca assustar por maldade. Ela busca ser notada em sua sede eterna. Ela é um lembrete vivo, ou quase isso, de que o passado nunca morre. Ele apenas espera o momento certo de abrir a torneira. A próxima vez que você estiver em um ambiente silencioso, diante de um espelho antigo, e ouvir o som de uma gota caindo, pense em Maria Augusta. Pense na jovem que queria apenas decidir sua própria vida, mas que foi transformada em uma narrativa de mistério. Lembre-se de que atrás de cada lenda existe um coração que sofreu sob o peso de escolhas que não foram suas. Os detalhes de sua imagem não são adereços de susto, mas marcas de que o mundo não a deixou descansar em paz. Ela continua ali, ligada à geometria de uma escola que ignora o seu verdadeiro nome. A verdadeira paz para Maria Augusta só virá quando ouvirmos o que o silêncio dela tenta dizer. Sua jornada de 26 anos foi interrompida, mas sua presença parece destinada a durar enquanto houver quem conte sua história nos cantos escuros. A lenda é o véu que protege a realidade dolorosa de uma mulher que foi objetificada em vida e em morte. Resgatar sua humanidade é o único caminho para dissipar a névoa fria que ainda flutua pelos banheiros daquela instituição. Que cada gota de água que cai agora nos lembre de que algumas sedes não podem ser saciadas pela física, mas apenas pela compaixão e pela memória correta. A verdadeira história por trás do mito não é sobre sustos fáceis, é sobre a melancolia de quem nunca encontrou seu verdadeiro lugar. Aqui no canal Sussurros da Penumbra, nós não apenas contamos histórias,
Nós observamos as sombras que a maioria prefere ignorar. Se você sentiu que esta verdade ressoou com você, é porque está pronto para ver além do óbvio. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder o próximo segredo que as sombras têm a revelar. Deixe seu like se você teve a coragem de acompanhar este relato até o fim. Agora, apague as luzes, feche bem as portas e tente não ouvir o som da água correndo no corredor. Agora, vá dormir.